Ok, vamos lá. Para rodar o P5 na máquina, sem precisar de, sem precisar da internet, tu tens um controle remoto para. Acho que dá para ligar aquele dali e diminuir se criar muito frio. Bota no 20, bota no 26. Pronto, e tenta ligar o outro. A gente pode fazer de duas formas. O jeito mais fácil é instalar uma extensão do VS Code. Então, por exemplo, você vai abrir aqui o VS Code na sua máquina. O pessoal da turma de quarta já instalou nos desktops. Então, se vocês abrirem os desktops, já vai estar funcionando, porque precisa da internet, pelo menos, para instalar a extensão. Então, primeira coisa, você vai ter que abrir numa pasta e escolher a pasta que está lá o seu projeto. Então, sei lá, se eu vou abrir aqui a pasta PDD1. Não, isso daqui é do semestre passado. FUP 2023. Vou abrir aqui essa pasta. Então, você abrindo a pasta, você vai criar nessa pasta um arquivo, a extensão no JS, que seria do JavaScript, e aí você vai pedir para rodar o P5. No VS Code, você tem como rodar qualquer comando que esteja cadastrado aqui no sistema via paleta de comandos. Para abrir a paleta de comandos, você pode abrir manualmente. Clica aqui na catraquinha e roda aqui paleta de comandos ou via atalho. Já vai mostrar qual é o atalho que está cadastrado. O normal é Ctrl Shift P. Vou abrir uma paletazinha de comandos bem aqui, ó. Ctrl Shift P. Então, por aqui você consegue fazer um milhão de comandos diferentes. Você vai colocar o nome e ele vai achar o comando. Então, por exemplo, se eu colocar aqui P5, vai aparecer Open Live P5 Panel. Se não tiver, é porque não está instalado. A gente tem que vir aqui, quando tiver internet, e aí você vai colocar P5, e aí vai aparecer aqui. Tá. Obrigado, querido. Para rodar isso daqui, para rodar local, sem precisar abrir lá o P5 Editor lá na internet, você precisa do VS Code e você precisa da extensão. Se tiver com internet, sim. Se tiver sem internet, ou se quiser habilitar para rodar no computador, sem precisar lá ficar no site, primeira coisa que você vai precisar é instalar a extensão. Você clica aqui nas extensões e aí você coloca P5. Então, se tivesse internet, ia aparecer o P5 Live. Mas como não tem internet, não vai aparecer nada. Nos desktops, o pessoal já instalou. Então, tem alguns desktops que vão ter. Tá? E depois de instalar a extensão, só precisa instalar uma vez. Vai ficar configurado, vai ficar para sempre, né? Depois da extensão instalada, você abre na pasta que está o seu código. Não sei como é que, se tiver em português, deve ser abrir pasta, abrir diretório, alguma coisa assim. E aí você manda rodar o painel do P5. Seria via paleta de comandos, ó, catraquinha, paleta de comandos. E aí você clica aqui em Open P5 Panel. Pronto, agora o que você fizer aqui vai rodar lá. Por exemplo, Function Setup, Create Canvas 200 por 200, Background 0. O Live P5, né? Certo. Só que aí eu boto para pesquisar. Aí você tem que instalar. Você vai clicar aqui no botãozinho direito. Live P5. Pronto, tá aqui, ó, Live P5. Aí você clica no botãozinho de instalar. Depois que você instalar, você tem que rodar. Abre a paleta de comandos, pode ser via Ctrl Shift P.
E aí você seleciona aqui, Open Light P5 Painter. E aí vai abrir um painelzinho lá. Você precisa do código com alguma coisa, né? Você precisa criar o código. Aqui, quando eu clico na camisinha, abro lá em cima e coloco o P5, ele coloca que o resultou no erro. No P5. Tem um Node instalado na tua máquina? É, Live P5. Essa é a primeira forma. É via VS Code. Mas você também pode fazer sem precisar do VS Code. Aí você teria que ter 4 arquivos que quando vocês tiverem internet, vocês podem copiar. Por exemplo... Vocês estão com internet aí? Então aproveitem e instalem logo a extensão. Se a internet voltar. Aí vocês não precisam do... Depois quer dar um Ctrl Shift P e manda abrir o painel do P5. Lembrando, você tem que estar na pasta que tem um código. Pode ser qualquer nome do teu código, mas tem que terminar com JS. Cadê? Hum? Bora, deixa eu ver. Deixa eu ver o que está dando errado com vocês. Vocês criem logo o arquivo com código primeiro. Abre a pasta, cria um arquivo com código e manda rodar o P5 do arquivo. Ó, primeiro, você tem que estar em algum lugar no mundo, né? Então você vai precisar, ele cria uma pasta no seu computador onde você vai colocar o seu arquivo. Aí você pede pro VS Code abrir essa pasta. Você tem 1 milhão de pastas no seu computador, ele tem que estar vinculado a algum canto, entendeu? Ele tem que achar o seu código que você vai rodar. Então vamos lá, de novo. Então vamos lá. Isso aqui, engraçado, assim, às vezes parece óbvio pra gente, mas vocês são de uma geração que tem muito mais contato com o celular do que com o computador. Celular não tem pasta, celular não tem tab, celular não tem caps. Então a gente fala as coisas e não faz muito sentido. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai precisar decidir onde é que você vai colocar seu código. Então, por exemplo, o meu eu vou colocar aqui dentro da pasta documentos e vou criar aqui uma nova pasta aula. Exemplo. Pronto, então tá documentos aula. Aí eu vou lá no VS Code. Aí quando você for lá no VS Code, você vai lá em arquivo, abrir pasta. E você escolhe a pasta que você criou. Documentos, aula.
Abrir. Ele vai começar a se ensinar. Aí você precisa criar o arquivo que contém o teu código. Clicar aqui para criar um arquivo novo. Aí eu vou chamar ele de solver.js. E nesse arquivo eu vou fazer só um código simples. Function. Qual é o nome? Setup. Que vai dar um create canvas de 400 por 400 e um background 0. Agora, para rodar esse código, primeiro eu vou instalar o Live P5 nas extensões, só preciso fazer isso uma vez, e depois eu tenho que rodar ele. Para rodar ele, eu vou dar aqui um Ctrl Shift P e colocar P5 aqui, aí depois eu escolho pinga. Vai criar lá o canvas. E agora, toda vez que eu alterar e salvar, ele vai atualizar. Na hora que eu salvo, ele vai atualizar. Você não precisa fazer online. Uhum. É porque quando você está lá no P5 Online, você fica criando novos códigos como novos projetos. Mas quando você vai fazer no seu computador, você tem que salvar o teu arquivo em algum lugar. Esse arquivo ele vai estar salvo lá numa pasta, em algum lugar. Então você tem que apontar a IDE para o local onde você está colocando os seus arquivos, para ela entender cadê o teu código. Por isso que vocês têm que vir aqui e abrir pasta e colocar para ele olhar para a pasta onde estão os seus códigos, porque senão ele não vai saber onde é que está. E se você estiver fazendo... Se você está fazendo código aqui, toda vez que você salva, ele compila e roda, né? Ele, na verdade, roda só. E aí, para ver os erros que estão acontecendo, você vai precisar habilitar o terminal, né? Então, para ver essa partezinha aqui de baixo, onde tem os erros, deixa eu ver onde é que está. Vocês podem ver aqui em ver, entendeu? E aí, ver problemas. No caso aqui está com Ctrl Shift M. E aí vai aparecer aqui os probleminhas. Por exemplo, está mostrando que está faltando uma fechar parênteses. Ou então, se você escrever o nome errado, na hora que você salvar, já vai mostrar aqui o erro. Ei, eu não sei o que é circ. Ache lá onde é que aparecem os errinhos, acha? Professor, onde é que eu vejo isso? Como é que tá dando aula? O bicho esfarela e fica grudando aqui. Tá. Esse é um pouquinho bom, tão sequinho. Bora lá, pessoal. É importante que vocês configurem aí, porque se a internet acabar, a gente não depende dela para... O quê? Pode ser. Só aumentar a letra, tá muito fininha.
Eu vou fazer com você. Não, é para vocês colocarem para rodar no computador, assim, dependendo da internet. Pode, é só para conseguir botar para rodar local, sem depender do jeito que me chamou. Você cria a parte e o código, você consegue rodar. Não, só salvar ele roda automático. Então, ó, vamos lá. Número 1, cria a pasta. Número 2, abre o VS Code. Número 3, VS Code, arquivo, abrir, aí escolhe a pasta. Número 3, Eu posso escolher agora porque é só parte do que fiz. escolhe a pasta. Número 3, cria um arquivo .js com código simples. Aí, Ctrl. Instala a extensão, né? Extensão, live. Instalar a extensão, você clica aqui, extensões. Aí escreve bem aqui, live P5 e clica no botãozinho instalar. Só que você só precisa instalar a extensão uma única vez. Clica em extensões. Digita live P5 e instala. Vou colocar isso aqui como primeiro, tá certo? Isso aqui só precisa fazer uma vez, para nunca mais. Aí depois que você cria o arquivo .js, né, eu vou botar até o nome. Arquivo. Aí você vai dar Ctrl mais Shift mais P. Como é o nome do negócio? Open Live P5. Open Live P5. Tcharam. E então é para aparecer o quadradinho ali. Alguém está precisando de ajuda?
Ok. Então vamos nós, ó. Vamos lá. Então, essa semana, a ideia é continuar lá no Fan Program, era continuar as atividades que tinha lá, porque tem outros recursos novos. Eu marquei 7 horas com o pessoal suplente para a gente fazer uma aula de compensação para tirar mais o atraso. Então, quem vai estar 7 horas na aula comigo? Mas é online. Eu vou abrir via Google Meet. Para fazer, assim, é mais para eles verem as atividades antigas, que vocês tiveram a oportunidade de ver, tirar dúvida, fazer junto, entendeu? Não sei, eu vou ver lá na hora, entendeu? É mais para tirar a dúvida de todas aquelas primeiras atividades que vocês tiveram tempo aí de fazer junto, tirar, escrever. Eu vou mandar o link do Google Meet pelo grupo. Não. Não, vocês vão continuar marcando na planilha que fizeram. Mas a atividade vocês vão salvar e colocar no Moodle. Eu só não abri o Moodle ainda porque vocês ainda não têm acesso, pessoal novo. O que é que falta para vocês terem acesso? Tem uma aluna nova, isso aí. Mas ele não resolveu. É só vocês irem lá no blog administrativo. Mas esse erro é para todo mundo, entendeu? Então, assim, o que é que eu peço? Vocês vão lá na secretaria, entendeu? Algum de vocês pode ir lá na secretaria só perguntar lá para a Natália ou para alguém qual é o procedimento para cadastrar vocês no sistema. Oi. O e-mail do aluno não preenche, mas é um dos dois. E aí a tocinha tá na lista. Eu acho que é só ela tem que você pega. Tentem acessar isso. Foi criado. Veja se foi criado automático. Por que eu estou tendo que ir para o Moodle? Por causa de dois problemas. Primeiro, só pode alguém estar editando as planilhas bêbado que está apagando as atividades dos coleguinhas. Aí é um saco. Entendeu? É um porre. Ou então, talvez não seja culpa de ninguém, é erro de sincronização do sistema, que você coloca lá e tem outra pessoa editando ao mesmo tempo, o Google não consegue dar conta da sincronização e é perdido. Não, calma. Essa é a primeira realidade. Como tem muito dado na planilha, estão perdendo os dados. E é muito ruim você fazer o código lá e depois descobrir que não está lá. Entendeu? É um saco. Outro problema que a gente tem, na verdade o problema é meu, é que como a gente vai começar a ter prazo de entrega, é muito difícil eu controlar data de entrega. No Moodle, pelo menos, fica salvo qual foi o horário que você colocou a atividade e ele já notifica automaticamente para mim se está atrasado ou não está atrasado. Então, vocês vão poder continuar fazendo no P5 online, vão poder fazer no computador de vocês, mas aí vocês vão copiar e colar lá no Moodle, só isso. Não tem que... Não, o código mesmo. É só o código, você copia o código, abre lá no Moodle e cola. Você não tem que rodar no Moodle, ele não roda online. Não. O problema de vocês colocarem o link é que, sei lá, por exemplo, você apaga lá o código que você tinha, faz um novo arquivo, você pega um arquivo e sem querer fazer, ao invés de fazer um novo, você altera o atual, entendeu? E aí sobrescreve o arquivo, entendeu? Todos esses pequenos probleminhas, ou por exemplo, você coloca o link lá, vazio. E aí depois você faz, depois atrasado, e aí ele fica apontando para coisa que você fez nova. Se você simplesmente colar o código lá dentro, fica a informação que você colocou com tudo que você fez. Entendeu? Outra coisa que também é útil, se por acaso eu quisesse verificar
os clusters, né, rodar o antiplágio, eu só preciso de um botão. Eu clico lá, ele compara o código de todo mundo com todo mundo. É super compreensível que códigos do começo sejam iguais, porque eles são muito simples. Mas conforme as coisas vão avançando, é muito difícil dois códigos darem igual. Entendeu? Então, assim, lembra, não tem problema nenhum seu código ser igual ao de outra pessoa, desde que vocês estejam fazendo juntos. O que é que nem o problema de um aluno falou para mim. Ele foi lá na planilha, não sei se por curiosidade, porque falaram para ele. Aí ele disse, professor, eu abri aqui a tarefa de fulano, no relatório dele ele está dizendo que está fazendo comigo, mas eu não estou fazendo com ele, não. Que comédia isso. Eu não sei se ele tem algum problema, o que é isso, mas eu não estou fazendo com ele, não, eu prometo. Eu disse, tá bom, cara. Então, por exemplo, não estou dizendo que é o caso, mas é o que eu falei no começo, né? Você copia a tarefa do coleguinha e diz que fez com ele. Não pode, não faz sentido. Oi. Não, não. Não sei quem disse isso. O que foi que eu combinei, falei na primeira semana e vou repetir, porque talvez seja de difícil compreensão. Cada um tem um processo de aprendizagem diferente. Tem gente que gosta de fazer sozinho, tem gente que gosta de fazer em grupo. O que é que eu não quero? Que você diga que faz em grupo, mas ao invés de fazer, você copia do seu colega. Então não faz sentido isso. Então aquela nota, ela é também um critério de autoavaliação. Então se você diz, eu fiz com fulano, e a gente dividiu assim, ele fazia e eu copiava. Não vale sim. Entendeu? Mas, por exemplo, você pode dizer, mas depois eu refiz a atividade toda sozinho e eu aprendi. Então tudo bem, vale 5. Então é um processo de autoavaliação. O que é que eu não quero? Que você não faça ou não aprenda. Ou, por exemplo, eu fiz uma parte, a atividade, o final eu não consegui fazer, eu copiei de fulano. Eu estou me dando um 4 aqui, porque eu só fiz uma parte da atividade, ok. Mas tá tudo implementado lá, mas você só fez uma parte. Não tem problema nenhum. Aprender juntos não tem problema. Entende? Um critério de validação muito útil é, se eu pedisse para você refazer sozinho, você faria? Claro, eu aprendi, tudo bem. Não, eu só faço se ele estiver do meu lado dizendo para eu escrever. Então, nós temos processos de aprendizado distintos. Porém, você não deve depender eternamente do outro para conseguir fazer o seu código. Oi. Tá, como eu não abri o Moodle ainda, porque eu estou esperando essa pendência, vão ter os nomes das atividades. Tipo assim, atividade 00 tal, lá, sei lá. Não tinha. Vai ser só clicar na atividade, aí vai aparecer editar, você salva com o nome, cola o teu código lá e pronto. Não tem avaliar, não tem nada. Oi. Eu tô com uma dúvida, assim, porque a gente vai ter que pegar todos os códigos do início do semestre. Não. Vai ser só a partir dos códigos novos. Para vocês não terem que fazer tudo de novo para trás. Está sumindo dos outros, das outras antigos. Eu tinha subido desse tamanho. Exato. Assim, se vocês quiserem abrir e ir colando, é só copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Entendeu? Mas não vou os códigos, mas eu não vou obrigar vocês terem que refazer o trabalho. Por isso que as atividades da semana vocês não precisam postar lá no sistema. O pessoal que é suplente, tente fazer o login como ela disse, só para ver se é só essa bobagem. Não conseguiu. Oi. Não. Algumas atividades, por exemplo, as do começo do semestre, tava tudo ou nada, tipo, ou você fez e funcionou, ou você não fez. Para algumas atividades novas, na própria atividade tem uma marcaçãozinha de gradação. Por exemplo, deixa eu ver se abre aqui. Vou abrir aqui no meu. P5. Por exemplo, quando vocês encontrarem tantos pontos, é para vocês fazerem em sequência a atividade. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Deixa eu ver se o 009 é assim. Não.
010. Não. 012. Pronto. A 012 é um exemplo. 012 é a atividadezinha da escada. É para você fazer a escadinha aqui, tá? Eu vou trabalhar esses conceitos essa semana, então calma. Só explicando. Tá vendo que tem os quadradinhos pretos, o verdinho e o vermelho? Ok? Aí lá na descrição da atividade já tem as instruções. Ó. Se você conseguiu desenhar só os pretos, ao invés de valer 5, a sua atividade, você conseguiu fazer 2. Se você desenhou os pretos e os vermelhos, 4. Os pretos, os vermelhos e os verdes, você entregou a atividade completa, 5 pontos. Tudo bem? Entenderam como é a validação? Isso se você entregar no prazo. Mas se você entregar atrasado, aí você tem que fazer tudo e aí vai valer menos. A gente vai conversar sobre entrega atrasada para depois, tá? Tudo bem? Ok, tudo bem. O que é que a gente tinha de dúvida? Era isso. Então, o Fan Program está funcionando de novo? Então, abram aí o Fan Program, que eu vou lá no Vinícius, só para perguntar para ele como é o lance do Moodle para os novatos. E a gente parou no pronto. Foi 18. Pronto, 18. Não, a gente vai começar agora do 20, tá? Dê uma olhadinha, a gente vai do 20 até o 28 agora. Eu vou só lá embaixo conversar com o Vinícius para tudo e ele volta, tá? Os suplentes, vocês podem resolver de duas formas. Ou vocês vão andando lá no bloco administrativo, que é o bloco lá do RU, vocês sobem a escadinha. A primeira porta à direita é o NTIC. Ou vocês podem mandar um e-mail
e-mail para cá. ntic@quixadá.fc.br. Então faço isso amanhã. Ou mando e-mail hoje, ou dá um pulinho lá amanhã, tá certo? Que aí eu já vou criar o Moodle para vocês poderem... Na verdade, o grupo... A turma já existe, eu vou só cadastrar as atividades lá. Tá? Hã? Mas é o problema que a gente está tendo das atividades, perdendo o link. Então, assim, você não precisa fazer no Moodle. Você vai usar o Moodle só para copiar e colar o código. E aí não vai ter mais perigo de ficar sumindo. Você usa a planilha só para dizer que fez, colocar lá o seu 5. Entendeu? Mas tá complicado com a quantidade de pessoas. Ele tá perdendo dado e aí não tem nada pior do que você botar tudo direitinho, chegar lá, tá tudo apagado. Aí é um saco, é um porra. Você tem que ir atrás, individual, fazer tudo de novo. E é um nível de chateação muito. Tudo bem, então de hoje para amanhã, mandem um e-mail ou então vão lá para resolver o acesso, tá? Oi. As notas? Que a gente nota. Agora acho que não. Como assim as notas? A nota não já está na planilha? Aquela é a nota? Isso daqui é a nota? Vai ser 2 notas repetidas. Então, se você ficar aqui, se o final for 5,80, você fica 5,80, 5,80, 5,80. Você passaria de final, na teoria, né? Lembrando, isso daqui é a nota proposta, entendeu? Não necessariamente vai ser isso, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas não foge muito disso daí, não. Porque ele representa, de forma geral, o que você fez durante o semestre inteiro. Às vezes a pessoa é muito escrupulosa, eu entreguei só metade, aí depois eu refiz, então eu tô me dando 1. Tem aluno que é assim meio... Ou então tem aluno que é sem noção. Professor, eu fiz tudo que eu consegui. Não é assim. Ou você fez e funcionou, ou você não fez. Eu não fiz o ratinho. Então você pega aqui e vai, ó, não fiz o ratinho, 0. Ou então você deixa vazio. Entendeu? Então então, essa é muito provavelmente uma nota muito próxima da real. Exemplo. Aí, por exemplo, 5 ou 8 pode variar de 5 a 6, 7, porque depende do quê? No meio do semestre, um pouquinho mais para frente, né, antes de chegar no final, aí eu vou conversar individualmente com você vai me explicar como é que foi o seu processo de aprendizagem, eu vou ver as suas evoluções, a gente vai olhar os relatórios, por isso que é importante que você diga eu fiz com fulano, porque ele vai dizer eu fiz com... Aí dá um match, deu certo, beleza, sucesso. Eu falei, não, nunca nem vi, estranho, tá? E assim, e no decorrer do processo, mais para o final, nós vamos ter atividades de validação, que são atividades que a gente faz em sala. Que assim, não é prova do tipo, aquilo é a nota que define o meu semestre. Mas, exemplo, faz de conta que a pessoa fez tudo o que é proposto na teoria, e a gente passa uma atividade em sala e a pessoa não sabe, sei lá, nem invocar a função, isso não faz sentido. É super compreensível você estar tentando chegar no resultado e você vai tentando e dar um monte de coisa diferente e você vai tentando chegar perto daquele resultado normal. Você não saber montar a chamada de função que não é assim que funciona. Entendeu? Então, entenda, as validações de sala são mais para isso tudo que a gente está vendo fazer sentido do que em si para dizer se você passa ou não passa, sabe ou não sabe. Não é isso. Mas não é a nota daquilo que conta, entendeu? Então, por exemplo... Então, exemplo, faz de conta que a gente faz uma dessas, é uma atividade avaliativa, mas não precisa. Porque na teoria a gente não está já fazendo as atividades todas as semanas. Não tem sentido eu dizer, amanhã tem avaliação, eu vou estudar. Porque a gente já está fazendo tudo que a gente faz em sala eu estudo, entendeu? E normalmente essas avaliações elas entram como bônus. Por quê? Porque quando a pessoa falta, ela não perde nada, mas se ela tá aqui e faz, ótimo, ganha. Eu tenho uma dúvida, assim, porque
A gente, do terceiro semestre, está com o projeto de semiótica, HC. Tá. E essas três aqui estão interligadas, entre elas para entregar as coisas. E a gente está, no caso eu atrasei uma questão dessa daí, Tá. para entregar. Tá. Aí eu deixo três e a gente conversa no final do semestre. É porque assim, ó, eu não coloquei ainda, mas tem várias atividades que vão ser bônus. Por exemplo, faz de conta que a escada é porque eu vou começar a marcar o que é bônus. Então eu vou colocar que a cortina é bônus. Tá certo? Na hora que eu faço isso, significa que se você fizesse todas menos ela, você teria o 10. Se você fizer ela também, você ficaria com mais de 10. Para que ela serve? Se você não entregou uma atividade no passado e quer compensar, você faz a atividade. Mas entenda, passar na disciplina é muito fácil. Porque se a gente pegar essa nota e repetir, não, tô falando assim, é sentar e fazer a atividade. Não é uma coisa do tipo, meu Deus, eu dependo de uma nota mágica para passar. Você vai fazendo de pouquinho em pouquinho no decorrer do semestre. Provavelmente daqui a um mês, você já sabe se tem nota para passar ou não. Ah, eu já tenho 6, não vou fazer mais nada não. Ah, tudo bem, você quer ficar com 6. Aí, se você quiser se dedicar um pouquinho mais, você consegue mais. Se você quiser se dedicar um pouquinho mais ainda, você consegue um 8, você consegue um 9. Então, assim, é a disciplina sem surpresas. Agora, não tem mágica, tem que sentar e gastar tempo, e se dedicar, ir atrás de ajuda, e queimar a cabeça, e ver lá o ponto e vírgula depois do if, e se matar, entendeu? Você não. Mas assim, você passou por isso, ele passou por isso, eu passei por isso. Todos passamos pelo ponto e vírgula depois do if, todos. Não é privilégio de ninguém. Professor, eu passei horas por causa de um ponto e vírgula. Mas é isso, ó. Aí quando eu falo que não é uma questão de compreensão, é de prática, vocês não acreditam. Porque depois que a gente se acostuma, você não comete mais esse erro. Porque o dedo escreve sozinho e não bota o ponto e vírgula depois do if em hipótese alguma, porque ele já está condicionado a fazer o if, abrir as chaves e escrever. Então, assim, vai sendo absorvido pelo inconsciente. Entendeu? Então, vão começar a aparecer várias atividades bônus, atividades extras, como, por exemplo, o timer é uma delas, né? Que são algumas atividades derivadas da cobrinha. Você faz se quiser, por diversão, para melhorar a sua nota. Entendeu? E aí, ó, toda vez que a gente coloca uma atividade ou coloca algo como bônus, o valor muda, porque a forma de calcular a média ponderada muda. Então, quando a atividade é obrigatória, você tem que fazer, ou a sua nota baixa. Na hora que ela é opcional, se você não fizer, você não perde nada, mas se você fizer, você ganha ponto. Então, ao invés de abrir logo uma carrada de atividade até o final do semestre, vocês começarem com quase nada, e irem escalando de pouquinho em pouquinho, eu só vou abrindo as atividades semana a semana, até porque eu nem criei elas ainda. Eu só posso criar aqui depois de eu inventar. Aí, para a próxima semana, nós temos o quê? A escada, a cortina e o tabuleiro. Já fizeste? Eu tô em dia para a floresta. Ótimo. Então, para a próxima semana, a escada, o tabuleiro. Porque depende da dificuldade. E assim, entenda que eu estou indo num ritmo que permita, daqui a uma semana, 2, os suplentes com esforço conseguirem acompanhar vocês. Então, eu não estou do tipo jogando uma tonelada de atividades por semana. É do tipo que se você parar e sentar 2, 3 dias, você consegue colocar tudo em dia. Entendeu? Não, porque se a gente for fazendo de pouquinho em pouquinho, em 16 semanas a gente faz um monte de coisa. Entendeu? De pouquinho em pouquinho, no decorrer do semestre a gente faz um monte de coisa. São 16 semanas, a gente está na 7ª, então a gente ainda tem 9 semanas pela frente. É muita coisa ainda para fazer. A gente está na 7ª, a gente ainda tem 9 semanas.
Tem tempo, tem tempo. O ruim é se a gente não tivesse fazendo aos poucos e tentasse fazer tudo junto uma vez só. Não vai pedir pra gente fazer. Se vocês quiserem fazer projeto, atividade livre, a gente pode colocar. Porque eu acho muito difícil imaginar. Pode fazer, eu acho que vai fazer o que estão pedindo. São camadas. Quanto mais, por exemplo, eu poderia pedir, exemplo, uma coisa que vocês com certeza poderiam fazer. Faça uma função que recebe 3 pontos e desenha um triângulo. Na sua cabeça já é para você pensar, ué, se eu tenho 3 pontos, eu vou fazer uma linha do primeiro para o segundo, uma linha do segundo para o terceiro, uma linha do terceiro para o primeiro. Ok, tem um triângulo. Pronto. Então, é alguma coisa que está fora do que vocês poderiam? Não, porque já está dentro do conceito. Você já entende o que é uma função, você entende o que são os parâmetros, você entende que aquilo ali é uma ação. Ok? Então agora vamos fazer um código que desenha vários triângulos em posições aleatórias da tela. Então você já sabe que você vai ter que ter a função que tem o triângulo, você vai ter que ir lá na função principal criar 3 pontos aleatórios e chamar a função triângulo. Agora vai começar a aparecer um monte de triângulozinho. Entendeu? Aí como a gente vai evoluindo. Aí agora a gente tem laço. Faça um laço. Entendeu? Então é para a gente caminhar no nível que a nossa compreensão vai amadurecendo. Ok? Dúvidas ou dívidas? Dívidas todas, né? Mas dúvidas? Bora lá para o Fun Program. Não. Ok. Não. Queria voltar para cá só para a gente ir avançando nas ferramentas, mesmo que essas ferramentas elas sejam não muito úteis para os nossos exercícios. Vocês vão entender por que é que para os exercícios elas são bonitinhas, mas elas não são muito úteis. Então, volta para cá para a gente ver esses códigos. Eu vou pegar o código aqui, vou começar do 22, tá? Que é o primeiro código novo. 21 a gente já fez, eu acho que só tinha um comando novo, né? Na verdade, a gente tinha o mouse pressed, que verifica se o mouse está pressionado. A gente viu esse? Tá. E o save que salva o desenho que está na tela. A gente viu esse ou não? Então, deixa eu copiar esse daqui para a gente rodar aqui no P5 Online. Vamos lá, lembra que toda vez que a gente copia o código lá, a gente tem que fazer algumas alterações aqui, né? Então, primeira alteração que a gente vai fazer, a gente não tem void, a gente tem function. Então, bora aqui. O que é void vira function, o que é void vira function. O quê? Não ia fazer o quê? O 20 a gente já fez. É o 22. Vamos ver. Algumas coisas também vão estar erradas. Eu acho que esse mouse pressed não é assim. Deixa eu rodar aqui só para ter certeza, porque vai dar erro aqui, ó. Mouse pressed não existe. Eu acho que é esse mouse pressed com... Deixa eu ver se é assim. Não. Deixa eu ver se é assim. Não. Deixa eu ir lá no help. Mouse pressed. É só mouse pressed. 20. Deixa eu ver. Esse daqui é o 21, desculpa. Desculpa. Cadê mouse pressed? Não é isso. Mouse. Então,
É. Só assim? É não. E agora que eu não lembro. Mas, ué, por que que não é essa carniça aqui? Vamos fazer outra função. Se eu fazer do jeito que ele está aqui. Mouse pressed é outra função da mesma forma que o draw é. Então, bora voltar lá. Então, mouse pressed é uma função. E se por acaso o botão do mouse for pressionado, eu mando fazer isso. Fazer um pontinho lá e não vai ter nada no draw. Deixa eu ver se assim funciona. Isso aqui só roda uma vez quando é pressionado. Oxi. Deixa eu voltar aqui para a referência. Oi. Por que aquela continuada ali, né, de desenhar na tela, né? Hum. Não esconde. Mouse button. Desculpa. Ah, tá. É mouse expressed. Tá aqui, achei. Era o que eu estava procurando. Estava escrevendo errado. O certo é ser mouse expressed. Ficou vermelhinho. Agora... É porque isso daqui é uma variável. Da mesma forma que o mouse X é uma variável que diz aonde o mouse está e o mouse Y é uma variável. Então, o que é que esse código está dizendo aqui? Ó? Primeira coisa que ele fez foi... Cadê? Ai, desgruda aqui. Eu não tenho um function, né? Um setup. Então, ele deve ter criado uma tela de 100%, que é o padrão. Deixa eu criar aqui um function setup create canvas de 400 por 400. Bota aqui os botõezinhos. Aí no draw ele faz o teste. Ei, verifica se o mouse está pressionado. Para isso que serve essa variável. Se o mouse estiver pressionado, eu vou desenhar um ponto nas posições do mouse, no X e no Y. Um ponto é muito ruim de ler. Eu vou desenhar uma bolinha. Vou desenhar um círculo de tamanho 5. Então agora ficou melhor de desenhar. Tá vendo? Então, toda vez que eu clico no mouse, ele desenha um círculo. E aí, se por acaso... Ó, ele colocou uns testes. Ó. Na função keyPressed, ele testa se a tecla é S, se a tecla é B, se a tecla é C. No keyPressed, eu tenho duas variáveis. A primeira é a key, que mostra o valor da tecla, o texto. E a segunda é o key code, que me mostra o código da tecla. Então, por exemplo, eu vou mandar mostrar no terminal, console.log, a tecla. Sempre que vocês tiverem dúvida sobre o que é que está acontecendo, se está entrando no código, se não está entrando, se está rodando ou não está rodando, você pode mandar ficar imprimindo o que está acontecendo, tá? Então, quando eu faço isso, ó, toda vez que eu digitar uma tecla, ele vai mostrar a tecla no terminal. Vou digitar o Y. Mostrou o Y no terminal. Vou digitar o P. Se você tivesse no VS Code, ficaria assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Cadê nosso código? Pronto, aqui, ó. Vou pegar o código e copiar para cá. Então, o terminal, ele é aqui, ó. Terminal, aqui embaixo. Então, deixa eu ver. Não é aqui. Acho que é aqui no output. Cadê? Onde é que sai essa carniça aqui? É, mas não está aparecendo, não. Cadê o console.log disso aqui? É outra coisa. Console.
Não tá aparecendo. Eu vou descobrir como é que mostra, tá? Aí eu digo para vocês, mandam uma mensagem como é que mostra. Se ele estivesse rodando no browser, a gente teria que abrir as ferramentas de desenvolvedor e aí apareceria lá o console, né? Mas, ó, aqui tá aparecendo. Quando eu descobrir como é que faz no VS Code, eu digo. Ó, se a tecla foi S, ele tenta salvar o código. Então, se eu vier bem aqui e digitar um S, ele vai chamar o comando save, que vai permitir que eu salve o meu desenho na pasta que eu quiser. Não está aparecendo porque está na linha, né? Mas ele está perguntando onde é que eu quero salvar. E aí, se eu salvar o desenho, ele vai gerar o desenhozinho que eu salvei. Aqui, ó. Tá vendo? Desenhozinho que eu salvei. Então, o que é que a gente tem de comando novo aqui? A gente tem o mouse expressed para eu saber se o mouse está pressionado ou não. E a gente tem o save, que na hora que eu der o save, ele pega tudo que está desenhado naquela hora e salva. O resto são só comandos que a gente já viu. Por exemplo, se eu digitar o B, ele vai limpar a tela com a cor qualquer. Se eu digitar o C, ele vai mudar a cor de desenho. Do KeyPressed. Você pode colocar qualquer coisa para acontecer no KeyPressed. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, se eu digitar um B, ele muda o background. Se eu digitar o C, ele muda a função de desenho. Então, é legal quando você quer mudar o comportamento do que está acontecendo lá na hora que está rodando. Ah, vou digitar C, vou limpar tudo, vou mudar a cor do fio, vou digitar B. Entendeu? Então, você pode vincular ações aqui via KeyPressed. Legal, né? Vamos para o próximo. Esse foi o 21. Vamos para o 22. O 22, ele vai ensinar um efeito de, em português, esmaecimento. Que é quando você tem algo que está desenhado e aquilo vai sumindo aos pouquinhos, sabe? Por exemplo, vou fazer aqui. 10. Tá vendo que as bolinhas elas vão sumindo devagarinho? Certo? Um fade. Como é que ele faz esse fade? Uma forma muito bobinha, mas que funciona muito bem. Quando você define uma cor, você não tem só 3 valores, você tem 4. Qual é o quarto valor? A transparência, é o alfa, né? Então, normalmente, quando a gente define uma cor, a gente tem o RGBA. O alfa define o nível de transparência. Então, se você tem um desenho, que é o que ele tem bem aqui, e você fazer do jeito que... E você desenha por cima da tela com essa cor. Olha como é que é essa cor. Cor preto, né? 000, mais o nível de transparência 10, ou seja, muito transparente. Quanto mais próximo de 1, mais transparente. Quanto mais próximo de 255, mais opaco, mais sólido. Então é como se você estivesse dando uma demão de uma tinta bem transparente, só que escuro. Ou seja, a cada frame, o que tinha no frame passado vai ficar mais escuro. Então ele vai sumindo. Entendeu? Então a cada frame eu vou estar fazendo novos desenhos, mas o que tinha antigamente vai sumindo, porque eu estou dando uma pintura semi-transparente. É que nem quando você pinta a parede de verdade, assim que você pinta, o risco que tem lá ainda é visível, não é verdade? Você tem que fazer o quê? Pintar várias vezes, várias demãos de tinta até ele sumir completamente. A mesma coisa é aqui. Então, se eu fizesse isso daqui um valor alto, ó, 50, o meu fade já vai ser bem maior. Porque com poucos frames eu consigo me livrar de tudo que tinha ali. Como é que ele se livra? Pintando de preto semi-transparente. E ele dá esse efeito de fade. Então, ao invés de ele chamar simplesmente a função background, que o background apagaria tudo, porque o background não tem o conceito de fade, você pode colocar uma cor qualquer com um grau de transparência. E para isso você vai usar 4 variáveis. RGB alpha.
Legal? Então é simples a ideia, mas fica muito bonitinho no conceitual, né? Bora pro próximo. Ok. Agora ele vai introduzir o conceito de laço. Estou fazendo a minhoquinhazinha. Bora lá. Ele pegou uma fórmula matemática qualquer que começa, na verdade, ele começa aqui embaixo. Ele desenha uma elipse e em cada interação do laço, ele muda a posição e o tamanho. Então, conforme ele vai mudando a posição e o tamanho, ele vai desenhando várias elipses uma atrás da outra. Como isso tudo é feito num único laço, você está vendo aqui, ó, isso daqui é uma única execução, é um único frame, ele faz e acabou-se. Eu não estou repintando nem fazendo aquilo várias vezes, ó. Mesma estrutura do for que a gente tinha. Eu tenho uma inicialização, ó para cá, criei a minha variável, eu tenho um controle de quantas vezes ele vai executar, um critério, e eu tenho um incremento. Então ele vai rodar uma vez para i igual a 0. Aí ele vai fazer isso aqui, vai colocar na posição 100, 100, 100, 100, que o i é 0. Aí o i aumenta, agora o i é 1. E 1 é menor do que 100? Sim, ele vai rodar de novo. A próxima vez ele vai fazer na posição 100 mais 1 vezes 2, 2, 102, 102, 101, 98. E aí ele vai rodando, 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 rodando. Só que ele faz tudo isso daqui num frame só. Por isso que você vê o desenho pronto e acabou-se. Estamos comigo por enquanto? Bora lá. Ó, vocês veem que aqui a gente não tem um setup, não tem um draw. Tá? Significa que eu não vou rodar isso daqui várias vezes. Esse código vai executar uma única vez. Que vai fazer o quê? Inicializa uma variável, eu tenho um controle de laço e aqui eu tenho uma ação. Por que ela tem que ser tipo float? Porque é uma posição, é um número. É uma dobrando posição. É porque aqui é no Java. No Java a posição é float. Entendeu? No JavaScript isso aqui é um let, valor, recebe um número. Tá? E o que tem aqui nessa ação não faz diferença. Porque o que acontece é que não importa o que eu colocasse aqui, se tivesse parametrizado, geraria várias coisas. Por exemplo, eu vou desenhar uma bolinha. Como é? Elipse. Eu vou desenhar na posição 100 mais i, 100 mais i vezes 2. E aí eu vou desenhar ela vai aumentando de i vezes 2. Então ela vai começar bem pequenininha na posição 100, 100 e vai aumentando. Que aqui ia gerar isso daqui? Um conezinho. Ela começa bem pequenininha na posição 100, 100, tamanho 1, 1. E aí ela vai aumentando. Ela fica torta assim, porque ela está crescendo mais no y do que no x. O último valor de x vai ser 100, mas o último valor de y vai ser 200. Né? 100, 200. As coisas que mudam em um print, né? Vamos lá. Da mesma forma que o for. Se eu fosse fazer isso com for, seria a mesma coisa. Só que eu posso compactar tudo na mesma instrução. Ó. Seja o i começando no 0, enquanto i for menor do que 100, i mais 1. Tá vendo? É a mesma coisa. Aí eu não teria nem esse, nem esse, nem esse. Inicialização, controle de entrada, incremento. Mesma coisa. Se rodar, vai dar o mesmo resultado. Tá? Vamos agora dar um passo aqui para bugar a cabeça da gente. Você está vendo tudo desenhado de um golpe só, porque eu não tenho vários frames. Estão comigo? Concorda?
Beleza. Vamos transformar isso daqui, que foi feito de uma vez, para ser feito frame a frame. Então, o que é que a gente vai fazer? Lembra que a função draw já é um loop? A função draw ela é chamada o tempo todo, sem parar. Tanto que antes de ter até ontem, quando a gente queria uma coisa feita várias vezes, a gente colocava o nosso, que nem na função mosaico, a gente colocava a nossa posição fora da função e aí usava a função draw para fazer ela andar. Não era isso que a gente fazia? Vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou copiar esse código e a gente vai lá para o P5. Pagar isso daqui e a gente vai primeiro ajustar isso daqui dentro da função setup e da função draw. Então, vamos aqui. Ó. Primeira coisa, eu vou criar aqui a function setup. Não existe o size, o que existe é o create canvas. Create canvas. Beleza. Aqui é só para ficar com a cozinha bonitinha. Aqui ele muda o background para ficar aleatório. Sem preenchimento e aqui a cor do desenho. Beleza. Então vamos lá. Toda vez que esse laço roda, o i aumenta de 1. Como agora o i tem que sobreviver entre diferentes funções chamadas o draw, eu vou ter que criar ele aqui fora. Seja i igual a 0. E aqui dentro eu vou tirar o for. E aí na minha função draw vai ter só o elipse. Function draw vai ter só a elipse. Do jeito que está aqui, o i está aumentando a cada chamada da função. Do jeito que está aqui, o i está aumentando. Ele começa em 0. Lembra? Está aqui do lado de fora, roda uma vez. E a função draw é que fica sendo chamada o tempo todo. Se eu tivesse criado o i aqui dentro, cada frame que rodasse, o i ia voltar para 0 de novo. Que eu chamei o draw, zerou o i. Então, ele ia sempre desenhar a mesma coisa. Se o i estiver aqui fora, começa em 0, fiz o desenho. No meu próximo frame, o desenho vai ser no mesmo lugar? Sim ou não? Sim. O teu i está aumentando em algum lugar? Não. Então, para aumentar o i, o que a gente vai fazer? Aumentar o i e vai aumentar. Então, a cada frame, ele desenha aquela elipse e aumenta o i. Desenha a elipse e aumenta o i. Desenha a elipse e aumenta o i. Então, agora a gente tem o nosso loop, só que aos pouquinhos. Foi. Fazer a cor proporcional, fazer da maneira X, o i igual a 1, aí mais 1. Eu não consigo fazer assim. Então, ali da maneira exatamente mesmo. Não, tudo bem, ó, porque essas três formas são equivalentes. Tanto i mais 1, quanto i mais, quanto i recebe i mais 1. Essas três coisas fazem a mesma coisa. Eu normalmente uso essa. Tanto faz. Precisa só entender que isso daqui é igual a isso, que é igual a isso. Tudo bem. Né? É porque aprendeu aquela que vai ficar só naquela. Já acabou a aula? Ela não acaba assim. Ela acaba às 5h30. Hoje eu vou até 5h30. Bora lá. Só queria lembrar que a aula está gravada para se você precisar sair mais cedo, você precisar faltar, você assistir a aula gravada. Porque quando você falta ou sai mais cedo e não assiste a aula gravada, você está atrapalhando muito seu aprendizado. Porque as coisas que a gente vê numa aula, a gente usa nas outras. Assim, é importante. Tá?
Então, se eu pegasse aquele código lá, de lá, e colocasse aqui, ó, vou pegar o código antigo aqui. E vou usar no nosso loop que a gente criou bem aqui. Seria a mesma coisa, só que com outro desenho. Porque qualquer função que eu bote aqui vai gerar um resultado diferente. Ué, agora eu vou colocar isso daqui sendo, sei lá, negativo. Vou começando aqui no 200, nem sei o que isso aqui vai dar. Porque na hora que o y diminui, agora ele vai para cima. Entendeu? Aí agora eu não vou fazer 100, eu vou fazer i mais i. Qualquer função vai dar um resultado diferente. Vamos para o próximo. Ok. Vamos ver esse daqui, ó. Padrões. Aqui é a mesma coisa, só que com uma função diferente. Olha como é que fica. É o 23. É a mesma coisa que a gente acabou de fazer, só que ele colocou, inventou outra função que gera outro desenho, porque cada função vai gerar um desenho diferente. Cada vez que isso aqui varia de um formato diferente, vai me gerar um novo desenho. Aqui ele começa no meio e sai mudando desse formato. Vou botar aqui menos vezes 3. Aí já vai variando. Bora pro próximo. Esses daqui são bonitinhos. São inúteis, mas são bonitinhos. Ó. Então aqui ele vai usar duas ideias. Lembra do fade, que você ia apagando e as coisas iam sumindo aos pouquinhos? Mesma coisa. Então ele usa o keyPressed para pegar a letra, desenha a letra de um tamanho aleatório e vai fazendo um fade, imprimindo o tempo todo um fio. E aí você consegue esse efeito de gerar uma letra em qualquer lugar e ela ir sumindo aos pouquinhos. Muito bonitinho o efeito. Ó, mas é aquilo que a gente já viu. Eu tenho o fade, eu faço preenchimento com uma alfa, e aqui ele pega a letra que foi digitada no keyPressed e ele joga de um tamanho qualquer em qualquer posição da tela. Esse daqui é também inútil, mas também é muito bonitinho. Porque esse daqui é você rodando a tua perspectiva. Isso daqui é uma tela, beleza? Você tem um comando que te permite, como se você estivesse literalmente rodando a tua tela. O que é que ele faz aqui? Ó? Ele desenha sempre um tracinho nessa posição. Só que à medida que você vai rodando a tela, o que é que vai acontecendo? O teu tracinho vai mudando, né? Você está rodando pensando nesse ponto aqui. Você desenha sempre esse traço, mas é como se você rodasse a tela na hora de pintar. E aí você deve esse efeitozinho de rotação. O comando que roda a tela é esse daqui, ó, rotate. Então você está rodando a tela, ó, o tempo todo, tá vendo? Faça 100 vezes. Rode a tela e desenhe de uma cor qualquer um retângulozinho lá na borda. Se eu tirar a rotação, olha o que vai acontecer. Se eu tirar a rotação, ele vai ter só um quadradinho bem aqui. Só que toda vez que eu ando, agora eu rodo a tela um pouquinho. Não fica... É porque assim, toda vez que você chama a função, ele faz um desenho. Agora imagina que você faz um desenho enquanto o disco, a tela está rodando. E aí vai gerando tudo isso aqui.
É como se, no fundo, não é a tela que roda. É como se a primeira vez que você desenha seria aqui. Aí você manda rodar. Quem roda não é a tela. É a pessoa que desenha. Então você estaria rodando a pessoa que desenha, entendeu? Ele ainda está desenhando na concepção dele na posição 100. Só que a posição 100 agora ela está bem aqui. Aí eu rodo 45 graus, a posição 100 agora está bem aqui. Eu estou o tempo todo pensando nessa ponta. Entendeu? Então a tela para ele agora é assim. E se eu rodar mais 45 graus, a tela vai ficar assim. A tela está rodando e eu estou fazendo o desenho. Para o rotate ficar interessante, a gente teria que ter como mudar o ponto de referência de onde eu rodo. E aí, para fazer isso, a gente teria o... Ó, esse daqui é bem bonitinho também. Ele está rodando a tela o tempo todo e mandando desenhar um círculo de um tamanho aleatório, tá vendo? O teu loop está fazendo a tela rodar. Na verdade, o pintor rodar o tempo todo. Ele sempre está desenhando um círculo aqui. Só que como ele está rodando, o que está acontecendo? O círculo parece que está rodando, porque o pintor está girando. A posição em que você está, o ângulo que você está. Tá. É mais fácil entender pela tela rodando. É mais fácil entender pela tela rodando. É porque, por exemplo, se eu disser que quero desenhar na posição 200, 200, seria bem aqui, tudo bem? Ok. Para você vir para cá, ou você muda a posição que você está pintando, ou você move a tela. Você pode tanto pensar que você está movendo a tela, você bota um prego bem aqui e levanta a tela um pouquinho, ou você pode pensar que você gira a referência de quem está pintando. Então, se você girar a pessoa que está pintando, ele ainda está pensando no 200, 200, só que ele girou. O 200, 200 vai ser bem aqui. Se você girar mais, o 200, 200 vai ser bem aqui. Que a referência dele é esse. Então é como se você tivesse um disco rodando em cima de um pontinho, né? Qual é o nome daquele negócio? Do toca-discos. Do toca-discos. Então, ou é o disco que roda, ou é a referência que roda. A vitrola. Ó. Nesse efeito aqui fica mais fácil. Esse daqui é o último, tá? A gente vai ver hoje. Ele manda a referência para o centro. Agora o ponto de rotação é o centro. E ele desenha sempre uma bolinha aqui. Só que o que acontece? Se eu sempre desenhar aqui e fizer o disco rodar. Estou desenhando aqui, ó. Indo para frente, o meu disco está rodando. As bolinhas vão girando o disco. Só que a gente não vê o disco rodar. É como se o pintor estivesse rodando. O pintor está rodando. E aí dá para fazer uns efeitos muito fofinhos. Ó, se eu tirar a rotação, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar o comando de rotate. Ele vai simplesmente ficar desenhando para frente, tá vendo? Desenhando para frente de uma posição qualquer, com um tamanho qualquer. Só que se eu pegasse isso daqui, botasse um prego, e enquanto as gotinhas estão caindo, eu fizesse o disco rodar, e aí o efeito final seria um disco todo pintado no final da história. Não é fácil pensar em atividades que usem isso, porque conceitualmente é um conceito muito complexo. Mas visualmente dá para fazer uns efeitos bem bonitinhos. Então, como eu não queria pular simplesmente lá para baixo, ó, esse daqui é usando a mesma ideia. Conceitual, assim, ó, a ideia é muito simples, ó. Eu sempre vou desenhar um quadrado na posição do mouse. Só isso. Só que eu coloquei isso dentro de um laço que fica o tempo todo mudando rodando a tela. Então, o meu quadrado que eu estou desenhando acaba rodando. No fundo, você não muda a tela, você roda o pintor.
é o 20 e 29. Ó, o que é que ele faz aqui, ó? Toda vez que é chamada a função draw, ele faz mau nome, faz um fade, né? Um esmaecimento, do jeito que a gente fez aqueles outros. Fica pintando o tempo todo. Como ele fica pintando o tempo todo, a posição antiga do quadrado parece que está sumindo, né? Se eu tirasse o fade, eu não teria essa sensação de... Perdão. Esse aqui não é o fade é o de baixo. Ó, aí ele não teria a sensação de estar sumindo o anterior. Por que estava sumindo? Porque eu estou dando um fade o tempo todo, aí ele vai pintando, 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 e o que está no passado vai desaparecendo. Mesmo aquele conceitozinho lá do começo. É isso daqui que faz ele desaparecer. Tá? Se eu aumentar isso daqui, ele vai desaparecer mais rápido. Translate, eu digo qual é o ponto no qual eu vou rodar o pintor. Aí o que é que ele faz? Ele coloca o ponto que ele vai rodar exatamente na posição que o mouse está. E aí ele manda desenhar um quadrado exatamente nessa posição. E aí o que acontece? Na hora que você bota o ponto do mouse como referência e fica girando enquanto desenha o quadrado gira. Muito fofinho. E aí o outro comando que ele usa aqui é esse smooth, para deixar as transições mais fluidas, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho aumentar o fade. É. Aí ele deixa as transições um pouquinho mais fluidas, se eu tirar aqui o smooth. As curvas, elas ficam um pouquinho melhores. Legal, né? Então aqui a gente acabou não utilizando ainda, né? Eu vou pensar em alguma atividade que utilize isso daí. Mas fazer jogos são muitas etapas. É, pode ser. Oi. Uhum. Ah, pode ser, porque você vai criando uma letra em qualquer lugar e conforme ela... Só que para fazer isso, a gente precisa de vetores, porque eu tenho que guardar todas as letras que eu estou criando. Aquela antiga, eu simplesmente desenhava a letra e aí eu podia só ficar pintando por cima que ela ia sumindo. Mas para fazer a letra descer, eu precisaria ficar redesenhando até ela sumir. É. Com vetores tudo vai ser possível. Por enquanto a gente tem algumas limitações. Hã? E dificultar também. Né? Ok, pessoal. Então por hoje é só. Sério. Bora para chamada.